Epa, conseguimos. Vamos ver aqui. Estamos conectados. Oiê. Tudo bem? Hoje é o... Agora deu certo. Nosso 10º dia do treinamento. Treinamento em excelência. Cadê a galera? Treinamento amarelo. Amarelo. Oi, Belzinha. Você é a primeira a entrar aqui. Pronto. Muito bem. Isso. Olá, Robes. Bom dia, César. Delícia que tá aqui. Totalmente já com cara de verão. Calorzão, meditação agora dentro da piscina. Até a caminhada dentro da piscina. Meditação dentro da piscina. E as abelhinhas já começando assim, ó, pé de pitanga, gente, tá assim, florido o pé de pitanga, tá uma coisa, ipê amarelo, o ipê roxo, coisa mais linda, né? Todo mundo aqui ávido por uma chuva para começar já a primavera, não é isso? A gente está aí quase chegando perto da primavera, que é 23 de setembro, mas a chuva não deu o ar da sua graça aqui no sítio ainda. E isso está deixando as plantinhas assim, pasto, as vaquinhas, tá todo mundo meio tristezinho, precisando da chuva, né? Tudo diferente que tá. Muito bem. Então, muito sol muito claro, meus olhos sofrem. Só que esse daqui não tem grau, né? Então eu vou ler assim com maior dificuldade, mas eu consigo ler. E um dos meus fetiches, né, gente? Óculos. Agora com essa coisa de grau, com quase 3 graus em cada óculos, tá desafiador. Não dá para colocar grau em tudo, então minha coleção de óculos. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre a ideologia. Ontem foi bem legal, ontem à noite a gente falou com o César, né, sobre arte, e hoje nós vamos falar com a Cássia Frade sobre o corpo. A Cássia, ela criou um método que chama Yama, e que eu estou até fazendo essas aulas com ela, que é muito legal. Ela traz um princípio muito interessante sobre o corpo, sabe? E é muito legal mesmo. 9/9, aniversário da sua rainha? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é 9/9, exatamente. Olha, poderoso. Então hoje à noite nós vamos conversar com a Cássia Frade, tá, gente? E vamos ouvir o que é que fala sobre o corpo. Eu acho uma coisa muito interessante que eu tenho estudado muito. Quando eu vi ela trazendo uma pessoa falando sobre a geometria no corpo, nas ligações da face, amei. Então, no nosso treinamento de ideologia, eu convidei algumas pessoas de assuntos diferentes para a gente cada dia poder falar sobre uma ideia e como que a ideia sobre uma área, ela modifica tanto a percepção, né? E aí, com relação ao corpo, é uma delas, certo? O quanto que a ideologia sobre o corpo, o que a gente sabe do corpo, como a gente lida com o corpo, isso é bacana demais. E para esse treinamento eu tenho buscado ampliar o campo de vocês, né? Para o entendimento da ideologia, da ideia, para vocês avançarem no quanto que é importante, no quanto que é realmente primordial o entendimento da ideologia, da ideia, certo? Bom dia, Bila, Flávia, oi, Úrsula, Teodoro, muito bom dia, cheio de luz para vocês.
Então, opa, a internet tá ótima, tá todo mundo me vendo? Eu não tô vendo coraçõezinhos. Será que eu estagnei? Será que travou? Travado? Bom dia, tá travado? Tô vendo nenhum coração, nada. Ai, começou a vir os corações. Opa, bate, 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 bate. Tá travado? Hã? Sentiu um vazio do outro lado? Ah, que bom. Ah, que alívio. Muito bem. Muito bom. Ok, ótimo. Bom, então, na nossa aula de hoje, na nossa aula de hoje, o nosso tema é habilidade. Bom, o nosso tema principal é a ideologia, a ideia que nós temos da nossa vida e o que ideia é essa. E quanto que as ideias tortas, confusas, limitantes, elas limitam o nosso poder de atuação. E isso é assim, sabe assim, a charada, a chave, que é uma chave muito forte. Porque se eu parto do princípio que eu sou um ser espiritual, imortal, tá? Então eu sou de uma essência divina, mas eu uso um veículo, o aparelho mental desse veículo é muito importante que ele funcione bem, certo? E o interessante é que ter crenças limitantes, que são ideias. O que é uma crença limitante? Uma crença é aquilo que eu acredito. E quando eu falo, Max, ideologia e crença é a mesma coisa? Porque você pode ter várias crenças que não chega a ser a sua ideologia. Então eu gostaria de diferenciar um pouquinho isso com vocês primeiro, tá? Primeiro, uma ideologia, uma ideia que eu quero trazer para vocês, a noção de uma ideia forte que move você, ele está comparado ao princípio da sua essência. Então, numa metáfora seria assim: eu peguei uma semente de laranja. Qual ideia é que tem aqui dentro? Tem uma ideia ali dentro daquela semente. A ideia plantada, ela vai sair uma laranja. Então, a ideia é uma essência manifesta através de um grupo de informações que traz aquela ideia, tá? Então, essa é uma ideia original, é a ideia do que aquele indivíduo. Então, eu faço uma analogia disso que eu chamo de ideia original do indivíduo a uma essência, como se fosse a essência da laranja. Max, você pode me perguntar, Max, então quando você fala assim, a ideia da semente da laranja é também a alma que está nessa ideia? Então aí também a gente vê diferente. Então olha só. Então vamos só trazer um entendimento, ampliar o nosso entendimento aqui nessa aula de hoje. Quando eu falo sobre o princípio original, tá, da alma, da consciência, então eu vou chamar aqui consciência, tá? Então eu vou chamar consciência desse princípio mais sutil. A consciência, que é esse que veio, encarna e que foi embora. Então, esse princípio imortal, que eu poderia chamar alma, consciência, eu superior, tá? Então, mas eu vou chamar consciência. Então, consciência, eu vou chamar disso aqui, consciência. Quando está aqui, ó, ele está encorpado, encarnado. Foi embora, a consciência foi embora. Então, essa consciência é o que a gente chama de consciência imortal, certo? Então, esse aqui é a origem genuína de cada um, uma consciência imortal. Como eu disse, segundo os estudos teosóficos, essa consciência, ela vem à Terra e ela manifesta-se em vários níveis. Então, ela se manifesta no nível mineral,
no nível vegetal, aí vai, sobe. Depois volta no nível animal, retorna. Depois no nível hominal, até que no nível hominal encontre o nível humano, tá? Então essa consciência pode seguir progredindo no nível angelical, no nível de devas, no nível de anjos, no nível, bom, em suma. Então, o que a gente está dizendo? Que a consciência primordial, ela evolui. Ela vai experimentando diferentes estágios de manifestação e a consciência vai evoluindo. Então tá, consciência, ok? Isso é a consciência que vai evoluindo, é o imortal. Então, assim, se eu morri agora, eu saí daqui, quem é que está dando vida para isso aqui, para essa belezura toda aqui? É consciência. O que eu sou? Eu sou uma consciência. Que veio da onde? Que veio do divino. Então, eu sou uma consciência divina. Tá, então esse é o eu sou. Tá, agora vamos colocar isso na semente de laranja, voltando lá no que a gente estava falando. Então, quando eu pego uma sementezinha e é uma semente de laranja, aí eu tenho uma ideia. Essa ideia dessa semente é uma semente de laranja. Então, a consciência vai manifestar através daquela ideia. A consciência vai manifestar através daquela ideia. A consciência vai manifestar através... Qual ideia que ela está manifestando? É uma ideia de uma semente de laranja. A semente de laranja é uma ideia. Então essa ideia da semente de laranja, ela está ligada à linhagem, que é a linhagem do DNA e da história, que tem a linhagem da laranja. Ok, então ela tem. Então essa semente de laranja, ela já pertence a uma ideia, que é a ideia da laranja e que está ligado a essa ancestralidade. Então, na hora que eu estou pegando essa ideia plantada, ela pode ter um propósito diferente, tá? Então, que propósito? Essa semente de laranja tem o propósito de ser plantada para ser um laranjal. Essa semente de laranja tem o propósito de ser guardada para o futuro. Essa semente de preservação. Essa semente de laranja tem o propósito de ser utilizada no artesanato. Essa semente de... Bom, então a semente que contém uma ideia, que representa uma linhagem, tem nela quando ela brota, manifesta nela uma consciência. A consciência manifesta através dessa ideia e ela pode ter diferentes destinos, diferentes propósitos. Ok? Então, voltando aqui, você é uma consciência que está agora aqui numa linhagem e você tá frente a essa linhagem, você já tem aqui uma ideia. Quem é você? Entre o que você traz de você e o que você traz aqui da sua linhagem, certo? Que não poderá ser negada. Então, nós temos aqui o campo da ideia original do indivíduo, ou seja, o seu ponto da sua ideia original, aquilo que diz respeito à sua essência, que é parte de você dentro do contexto que você está inserido neste momento. O que é uma crença? Então, crença é um conjunto de ideias que foram experimentados por outras pessoas e vieram através da família, através do meio sócio, político, econômico, religioso, e que, tido como verdade, a pessoa acredita que aquilo ali é verdade, então aí começa a construir o seu sistema de crenças. Ou seja, então o sistema de crenças, ele vai se agregar aqui a essa ideia original. Aí existe uma ideia original, que é a ideia do indivíduo, e existe o sistema de crenças implantadas. Então, com isso, eu poderia dizer que tem o formato da essência, da ideia original e um sistema de crenças implantado ao redor desse sistema. Ok. Esse sistema de crenças, o que é?
A crença, ela é um sistema que diz o que é aquilo para que você acredite. Então, pensamentos que te leva a acreditar em algo como sendo verdadeiro. Então, crenças é aquilo que você acredita, o sistema que mostra como é. Então, por exemplo, num sistema de crença religioso, durante o tempo, trouxe então informações para que você pudesse acreditar que existe céu, existe inferno, existe Deus, existe o capeta. Então, ou seja, existem coisas. Isso é o quê? É um sistema de crenças que foi atraído aqui, construído por um sistema religioso dessa linha ou daquela linha, não interessa, a gente só quer falar sobre o que é sistema de crenças, porque ele vai influenciar na sua ideia. Então, o que eu falei, como eu falei que a sua ideia original ela está aqui e tem um sistema de crenças que está aqui ao redor, o sistema de crenças pode impedir que a sua ideia original se manifeste. E principalmente ele vai impedir quando eu tenho um sistema de crenças que é limitante. Então, ou seja, ele faz isso, é um sistema de crenças que limita o indivíduo. E o outro sistema de crenças que eu posso ter é um sistema de crenças que amplia a capacidade do indivíduo. Então, imagina, tem uma essência aqui e eu tenho um sistema que amplia, ele pode crescer. Se eu tenho um sistema que oprime, ele vai limitar aquilo que eu estou chamando de essência. Ok? A partir desse momento, sistemas de crenças estão ligados primeiro, a inteligência do branco. Por quê? Porque os sistemas de crenças, eles vêm da família, branco, da instituição política, econômica, cultural, religiosa, tudo branco. Então, se eu pegasse o primeiro sistema de crenças montado, é da inteligência do branco. Ok? Por quê? Porque ele traz ali de acordo com as histórias, então você acredita nisso. Compreende? E aí esse sistema vai oprimir a ideia que está aqui dentro dessa ideia crescer. Ó. Então imagina que é uma sementezinha, eu tenho um sistema de crença que limita, então limita ele de crescer. Faz exatamente isso, ó, limitante. Então, se a ideia ela está relacionada ao amarelo, e se essa ideia comparativamente aqui, eu estiver falando que essa ideia ela é uma semente de laranja, continuando dando o mesmo exemplo, e eu tiver um sistema de crença dizendo que laranja é perigoso e venenoso, então esse sistema de crença vai impedir que essa ideia cresça e se manifeste. Eu consegui explicar? Me ajuda aí, vamos bater uma bola aqui antes de eu prosseguir. Eu consegui esclarecer esse ponto, mostrando isso, que sistemas de crenças do banco podem oprimir uma ideia, e ao oprimir uma ideia original, que é origem genuína, que é única, ao oprimir essa ideia, a ideia original não se manifesta. Ela não consegue se manifestar. Então, ela fica ali oprimida. Então, daí se você me pergunta, Max, crença é o mesmo que ideologia? Certo? Aí eu vou falar, bom, crenças está relacionada com o sistema de crenças que é herdado do meio. Como esse sistema é uma rede, e essa rede ela pode ser ela pode ser limitante, de limitar, ou ela pode ser libertadora, para expandir. Então, e ela vai influenciar diretamente sobre a ideia do indivíduo. Entende? O sistema de crença. Agora me ocorreu aqui uma coisa interessante, né? Eu tinha um projeto que é o Parque Escola Ecoetrix, que é uma ideologia, uma ideia traçada em cima de uma ideologia, que é mais fácil educar através da forma lúdica. Certo? Então, bom, é lindo esse projeto. Depois vocês veem no YouTube, eu tinha lá em São Tomé e aqui em Varginha, uma casa.
Dentro desse projeto, trabalhei muito com reciclagem, obviamente, porque como eu sou uma composteira, eu tenho que ensinar coisa de reciclagem, e uma dessas coisas era reciclar. Ok. E como o talento, uma das minhas, dos meus dons, né? Vou falar dons porque não é bem talento, porque minha família não tinha ninguém no meio que fazia arte, que eu fui criada, então é um dom. Então é um dom de eu ver arte em tudo quanto é lugar. Então daí fazer escultura em pedra, bom, várias coisas assim. Qualquer coisa que você me der eu consigo montar e fazer alguma coisa. Mas isso era só para poder contribuir com o meu dom maior. Onde eu quero chegar? Eu fiz algumas peças de computador, velho, de resto de computador. Eu fiz alguns quadros e utilizei essas peças fazendo personagens. Fiz vários personagens usando o resto disso, com peças de computador, bijuteria velha. Bom, e eu fiz uma exposição nesse projeto do Parque Escola com essas peças. Então, para mim, cada coisa linda, né? Mas porque querendo dizer algo mais do que só a peça. E veio uma escola. Então, as escolas da região traziam os alunos para ver, porque existiam várias coisas, feita com pneu, feita com resto. Então, na verdade, o Parque Escola era isso. Então, tinha muitas atrações de teatro, música, sarau, literatura, bom, em suma, né? O que a gente entende de cada uma das inteligências, oferecendo elementos para o outro ver. E teve uma escola que eu, toda feliz, mostrando, né, aos quadros, assim, porque para lá da ideia de ter uma peça de arte, e que não era o caso, eu não sou uma artista, mas eu uso da arte como um veículo para expressar a grandeza divina, né, algo superior, que eu acho que esse é o papel da arte. Cara, aí tinha um grupo de criança que estava separado e que não conseguia, porque a gente fez um circuito, era uma casa muito grande, então a gente fez um circuito para as pessoas passarem. E aí tinha um grupo de 5 crianças que eu observei, porque uma entrou, viu um negócio na sala, assim, que estava em exposição, voltou e falou para as outras, e todas se encolheram e não quiseram continuar para seguir, né? E aí eu fiquei curiosa com aquilo, por que aquilo estava acontecendo, fui lá. E quando eu cheguei lá, você falou, o que foi? Vocês não vão seguir para fazer o tour? Não, a gente não pode seguir, porque a gente pode ir para o inferno. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Por quê que vocês podem ir para o inferno? Aquilo lá, tudo expressão do capeta. Aquilo ali não é de Deus, é tudo expressão do capeta. Eu falei, mas o que é expressão do capeta ali? Aquilo ali não é normal. Isso eram os quadrinhos que eu havia feito, gente. E, de repente, eu posso depois mostrar algumas fotos aqui, para pegar nas coisas antigas, porque esses quadros já foram. Eram quadros feitos, robôs. Eu falei, mas aquele ali é um robô de computador, feito com peça de computador. Um robô, uma boneca, né? Tudo feito. Não, aquilo ali não é de Deus. Nós não vamos entrar nessa casa, que essa casa não é abençoada. Cara, as meninas não entraram. Ela veio uma, viu, voltou, falou para os outros, argumentaram ali. E na hora perguntaram, eu falei, eu fiz. Você também é do capeta? Falei, aqui não tem argumento, porque primeiro que ela estava vindo, passando com uma escola ali, e na hora qualquer argumento meu, eu tô no outro lado da história, entende? Esse outro lado da história, eu vou ter que derrubar a história dele. Eu não tenho tempo mesmo viável, eu não tenho lugar para fazer isso. Compreende? Não tinha um lugar no cérebro delas para isso entrar, porque eu teria que usar a minha super picareta divina. E aí sair picoretando tudo. Mas você viu o nível. Então, assim, eu estava mostrando uma coisa, claro, todo mundo que viu meu projeto aqui em Varginha falou, Max, você tem que levar esse projeto para uma cidade igual São Paulo, você tem que levar para o exterior, você leva um projeto desse para Miami, igual você vai, todo mundo vai ser o máximo, você está fora do nível. Eu falando, não, mas eu tenho que levar onde precisa, aqui esse nível tacanho. Então aqui, eu não estou fazendo projeto de arte, eu estou fazendo projeto de educação. Porque lembra lá no meu propósito? Meu propósito aqui, ó, quando eu eixo tudo isso aqui, o meu propósito é a educação. E por isso que até o meu processo terapêutico, ele é educação. Entendeu? Tudo que eu faço é nesse lugar da educação. Para mim, a cura é uma forma de educar a pessoa para ela entender que ela pode curar.
sabe, eu não tenho nenhum elemento que eu não possa trazer com ela que já não esteja nela. O que eu posso trazer é conhecimento. Então, conhecimento... Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ler, né? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho que tirar entre o sol. Max, vim do interior e sei muito bem o que você está falando. Teodoro disse, eu vivi isso, eu não podia comer um docinho de Cosme e Damião, porque eu comi escondido, meia culpa. Não, e o mais louco, né? É que eu vim de Belo Horizonte, então imagina. Então eu não sou do interior, não sou daqui, né, desse lugar. Então era a bruxa louca. Então, voltando a falar disso, como é super legal, não sei quem está aqui que viu a live ontem, até agradeço quem se esforçou um pouquinho para estar lá na live, do César. O César falou uma coisa que foi muito pertinente, porque era ideologia e arte, né? E ele falou uma coisa sobre, e que eu pude mostrar isso, e que eu vou relatar agora para usar. Como o sistema de crenças pode criar uma ideia torta que limita a habilidade, porque hoje a aula eu quero falar de habilidade. Só que para falar de habilidades, o que é habilidades? Habilidades é aquilo que você pode aprender através de ensino e tudo mais. E por isso que eu contei esse caso. Entende? Das meninas. Ali eu estava mostrando, querendo desenvolver através de um projeto Parque Escola, outras habilidades. Porém, o sistema de crenças dela olhou para uma coisa, tirou que era coisa do capeta, que aquilo ali era um voodoo, que eu devia ter colocado, criou alguma mentira, branco, mentira, distorceu a verdade, mentira distorcida, limitou a mente para habilidades. Então essas meninas não participaram depois nas outras aulas que traziam para o desenvolvimento de habilidade. E o César está aqui, né? E o César falou isso antes, que com a pandemia ele começou a meditar, só que antes de meditar, de começar a meditar, ele pensava que meditação era coisa de riponga, maluco, namastê. Ou seja, o sistema de crenças dele, de alguma forma, criou o quê? Criou uma limitação mental que ele não podia desenvolver a habilidade da meditação. Então, habilidades podem ser desenvolvidas a partir do conhecimento, do treinamento, certo? Ela faz parte da área de treinamento em excelência, onde você pode desenvolver. Porém, sistemas de crenças, eles podem limitar a tua ideia, porque quando a gente está trabalhando aqui, uma ideia tem dentro de si. Então, esse pedacinho aqui, ele é exatamente o que tem dentro de uma ideia, que são as diferentes capas de uma ideia. Então, uma ideia tem dentro de si dons, tem dentro de si talentos, tem dentro de si habilidades e tem dentro de si poder. Nós estamos aprendendo para descobrir qual é a sua ideologia e como você está alinhado a ela, você saber tudo. Certo? Então a gente falou de dom, de talentos e hoje nós estamos falando de habilidades. Então o que acontece? Esses dois exemplos, tanto que o César deu ontem como esse, estava impedindo. Então o César, desde esse momento, ele começou a fazer grupos de meditação, aprendeu a meditar. Então ele começou a desenvolver a habilidade da meditação, aprender a meditar. E com isso ele está dando vazão ao talento dele artístico que ele já tem, com o dom de cura que ele já tem, para ele conseguir manifestar a ideia própria, ao invés de estar preso numa ideia paralela. Entendeu? Que coisa magnífica que é isso, porque isso amplia a capacidade, né? O Celso diz, o sistema de crenças limita a nossa sociedade. Vemos isso refletido na ignorância e no preconceito. Exatamente. O sistema de crenças cria essa limitação. Opa, travou, voltou. Voltou, travou, mas voltou. Certo? Voltou para todo mundo? Coraçõezinhos todo mundo para ver se voltou para todo mundo. Aí, voltou para todo mundo? O sistema de crenças... Dá para mim joinha, gente? Eu posso continuar falando? Posso continuar falando? Joinha, Max. Coraçõezinhos para Max continuar falando. Ou se continua travado? Hello?
Continua travado. Ei, ei. Vamos. Vocês podem dar um ok para mim, para eu saber se está me ouvindo ou não, ou se está travado. Olá. Ei, ei. Tá travado? Parece que a gente teve uma trava.